Tá gravando. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberto Tafori, eu sou da Raditec South America. Trabalho também na Vai Burger do Brasil. Estamos aqui reunidos na tarde de hoje, né, com um convidado muito especial. A empresa é uma de nossas associadas, a Flint Group. Nosso colega Paulo Vieira, que vai falar de um tema muito interessante para nós na tarde de hoje. Temos também a participação de vários membros aqui da associação, que vão estar fazendo perguntas para o Paulo, né, logo depois da apresentação dele. E o tema é muito interessante, né? As tintas UV LED e a transformação que isso está trazendo nos dias de hoje, né, de mercado. Então, é um tema muito relevante, muito interessante e muito atual para a nossa área de cura por radiação. Então, vou passar a palavra para o Paulo, que vai fazer uma breve apresentação, né, sobre ele, para quem eventualmente não conhece, e vai trazer para a gente todas essas informações importantes na tarde de hoje, né? Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, a sua participação. Paulo está falando conosco aí direto dos Estados Unidos, né? E muito obrigado, Paulo. A palavra é sua agora. Boa tarde. Obrigado, Roberto. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Raditec, pelo convite. Convite super especial. Poder falar com vocês de novo. E compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, né, nos Estados Unidos, o mercado um pouquinho mais maduro nessa questão do LED, evoluindo nos últimos 2, 3 anos para sistemas dupla cura, né, que eu acho que é uma questão super interessante no Brasil. Eu vou tocar em alguns pontos que facilitaram a transição para o LED, porque apesar do nosso entendimento sobre os Estados Unidos, aqui também existiu alguma resistência no começo, né, para a adoção do sistema. Mas aí vocês vão ver um pouco mais sobre isso agora nos slides. Bom, um pouquinho mais sobre mim. Meu nome é Paulo Vieira, como o Roberto falou, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento para a Norte América, da Flint. Estou baseado aqui em Minnesota, cidade chamada Rogers, pertinho de Minneapolis. E, bom, deixa eu ver se eu já compartilho minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Tá perfeito, Paulo. Pode seguir. Tá bom. Então, só um pouquinho sobre o sistema, a Flint em relação ao LED. A Flint é uma das pioneiras em LED. Desde 2013, as primeiras formulações de tinta de flexografia por cura LED, elas datam de 2013, as primeiras fórmulas, foi quando nós lançamos o nosso primeiro sistema. E lá atrás, um trabalho bem forte na época, junto com fornecedores, com co-fornecedores, né? Principalmente a Fosen, que é a pioneira nessa área também, na parte de lâmpadas, os sistemas de cura. E então, aí, um pouquinho, 7 anos de experiência já nesse mercado e poder compartilhar. A ideia dessa apresentação ao longo do tempo, as apresentações de LED, elas sempre focaram muito no aspecto tecnológico, né, do sistema, muito na questão de quais são os obstáculos de formulação, quais são os obstáculos de cura, quais são os principais pontos de atenção. O que eu tentei trazer aqui, espero conseguir compartilhar com vocês, é mais uma perspectiva do ponto de vista do mercado e do usuário final também. Tá? Usuários, gente que já vem usando LED há um bom tempo, gente que já vem, inclusive tendo problemas, né? Já chegou ao ponto de começar a ter problema, começar a trocar lâmpada, né? Então, assim, é importante a gente ter também esse feedback de quase uma década de LED aqui nos Estados Unidos, como é que estão as coisas, tá? Deixa eu já começar aqui. Na parte de... Sendo bem realista, né? O que todos os clientes buscam, o que todo o mercado busca é eficiência, certo? Seja em termos de produtividade, seja em termos de custo, seja em termos de manutenção, de diminuição no retrabalho, qualidade, né? Tudo isso se traduz em dólares, em dinheiro. Tudo isso se traduz em mais eficiência no sistema, em maior benefício. Todas as empresas, elas visam lucro, então é basicamente aí. Eu acho que é bem importante a gente visualizar algumas experiências e como que o LED pode ajudar nesses sistemas e qual foi o grande sucesso do dupla cura em vencer um pouco do tradicionalismo com clientes movendo do mercúrio, né, do mercúrio convencional, para LED. Hoje, nos Estados Unidos, nós estamos falando de mais ou menos por volta de umas 1.400 instalações LED para Narrow Web,
Tá? Então, você tem madeira, você tem outras situações, mas especificamente banda estreita, flexografia nos Estados Unidos são 1.400 instalações. Para vocês terem uma base de comparação, na Europa estamos falando de umas 300 instalações e na América Latina não chega a 50. Não chegam a 50 instalações de equipamento LED. Então, é um mercado bem maduro, muita coisa aqui já roda em LED, diferentes aplicações. Tá? Vamos começar a entrar mais no detalhe aqui. Primeiro, para falar do LED, é importante a gente falar um pouquinho do mercúrio. Tá? Eu tenho no final dos slides, eu tenho algumas situações, alguma questão de legislação que está chegando, aliás, está chegando, já está aí, com relação ao mercúrio. Né? No meio de impressão, no meu cenário aqui, nas tintas de impressão, a principal causa de perda de eficiência é uma impressora parada. Tá? Se uma impressora não está imprimindo etiqueta, se ela não está imprimindo, se ela está em downtime, como a gente chama aqui, você não está gerando dinheiro. Tá? Então, tudo que gera downtime é um ponto de perda de eficiência. Nessa questão, as lâmpadas de mercúrio, elas têm um downtime de impressora, elas causam um downtime de impressora muito maior do que comparado com o LED. Tá? E isso pode ser uma questão de manutenção, tá? Pode ser uma questão de você precisa trocar alguma peça, você começa a ter uma deficiência na sua cura, né? Por conta de idade da lâmpada, por conta de condição dos refletores, por conta até da construção que você precisa fazer. Tá? Uma das questões importantes do LED é que você tem todas as questões de eficiências energéticas e tal, mas o LED, a primeira fórmula de LED foi o branco, que ele deveria ser aplicado em alta camada e existia um problema de adesão. Tá? Então, para resolver o problema de adesão desse branco, no nosso caso, né, de flexografia, para resolver como o LED tem uma alta penetração de onda, para resolver essa questão de adesão num branco carregado que tinha na determinada etiqueta, o LED foi quem resolveu esse problema de adesão desse branco. Tá? Então, você tem essa questão, você tem, às vezes, parada de impressora por conta de substrato. Um dos mercados que vem crescendo muito na área de UV, de cura por radiação, é o mercado de termoencolhíveis, tá? Os shrink sleeves, né? Esse mercado termoencolhível, ele é tradicionalmente vasosolvente, né? Rotogravura. E só que, como os jobs, como os trabalhos, as ordens, vem diminuindo de comprimento, então antigamente você tinha um pedido, uma etiqueta ou uma manga, né, uma sleeve, uma etiqueta termoencolhível, uma mesma arte, metros e metros e metros a fio. Hoje você tem uma questão de customização, diferenciação de produto, então o comprimento desses trabalhos vem diminuindo. E aí uma impressora de rotogravura de banda larga, ela é muito dispendiosa, ela gera muita perda para um job run tão curto, né, que você vai ter. Então, alguns desses trabalhos, eles estão migrando para a área UV. Então, você vê um crescimento de termoencolhíveis no UV, e quando você traz esse desafio do termoencolhível, o nome já fala, né, termoencolível, as lâmpadas UV tradicionais de mercúrio, elas geram um pouco de calor. Então, esse calor pode afetar o seu substrato. Você pode ter uma quebra de filme, você pode ter uma deformação no seu filme, né? E a lâmpada LED, ela não tem essa questão da energia. Tá? Fora as questões ambientais. Ozônio, o mercúrio, eu não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos existe um protocolo específico para descarte de lâmpadas de mercúrio. Né? Então, ele é um processo relativamente caro. Então, você pega um cliente aqui, a gente tem um cliente que ele tem 17 impressoras, tá? E ele saiu de UV, mercúrio, para LED em todas as 17. Ele tinha um departamento dedicado a descarte de lâmpada. Porque, como ele rodava 24/7, 3 turnos, o número de trocas de lâmpada que ele tinha era inacreditável. Ele devia ter aí mensalmente algo em torno de pelo menos 40, 50 paradas de máquina só para troca de lâmpada. Então, se você põe isso
no volume, é muita lâmpada sendo descartada, é muita lâmpada de mercúrio sendo descartada, e esse tipo de manutenção foi algo totalmente eliminado pelo LED, né? Então, falando do mercúrio um pouquinho, você tem essa questão, é mais variável. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, sistemas de baixa migração para alimento, eles tendem a ser LED, tá? Porque com o mercúrio, você às vezes tem a questão da lâmpada envelhecer, e aí a cura ela diminui, né? A intensidade, a dosagem diminui, você começa a ter deficiência de cura, e você começa a ter, por exemplo, nessa deficiência de cura, materiais não totalmente curados que podem migrar os alimentos. Então, o LED ele é visto como um parâmetro de controle especial para tintas de migração para alimentos. Então, você mantém, essa é uma variável que ela não vai ser problema para você mais, você mantém o mesmo nível de cura, né, de output, sempre. Quando a lâmpada eventualmente queimar, ela vai queimar de vez, ela não vai ter esse decaimento que a lâmpada de mercúrio tem. Então, para alimento, o LED também. Então, você tem a questão performance, você tem a questão ambiental, e você tem condições que eu digo sine qua non, né? Se você alimento, LED, o filme térmico-lível tem que ser LED, senão ele vai ter deformação. Então, conforme o mercado também vai avançando nessas aplicações, o LED vai se tornando quase que um pré-requisito para algumas aplicações funcionarem. Aqui um pouquinho do básico, só para nivelar todo mundo aqui é super expert no LED, eu tenho certeza que vou chover no molhado, então vou passar rapidamente. O LED, obviamente, é um emitting diode, é um diodo que emite luz, não é uma lâmpada de arco ou não é uma lâmpada de gás que é excitada por micro-ondas, como é no caso do mercúrio. É um sistema alternativo de cura, ele tem vantagens e desvantagens que a gente vai falar um pouquinho mais, e, entretanto, não é algo que você vai, troca a lâmpada e segue. Existem alguns detalhes, por exemplo, tintas específicas, maquinário específico. Então, existem empresas especializadas em fazer o retrofit, né? Então, você não precisa necessariamente comprar uma impressora nova com lâmpadas, você consegue pegar sua impressora velha e trocar o seu maquinário, mas existem auxiliares, existem os chillers, existe toda uma condição. E uma coisa que a gente veio percebendo nesses últimos tempos aqui é que às vezes você tem, ainda continua valendo a pena, tá? Mas aquele 20 mil horas que a gente tinha na cabeça, na realidade, com operação diária, e aí que está um negócio interessante, você acaba conseguindo usufruir 10 a 15 mil horas só dessa lâmpada, porque você tem uma questão de boas práticas também. Infelizmente, a gente sempre conta com a variável humana e, às vezes, uma questão de limpeza, né? Uma tinta que cura na lâmpada, né? Espirra e cura na janelinha, na abertura da lâmpada, essa lâmpada já era, né? Então, você tem essa questão também de boas práticas. É um sistema que é um pouco mais nesse sentido eletrônico, então você tem que tomar cuidado com a sua eletrônica, tomar cuidado com temperaturas. Então, é interessante saber que não é um drop-in, né? Então, às vezes, a gente tem que também demandar um serviço técnico junto com o cliente. De novo, nada novo, o LED existe há muito tempo em outras aplicações, na parte de madeira, já está há um bom tempo aí, na parte automotiva, tá? As peças plásticas, isso já está há um bom tempo no mercado, a questão de peças plásticas, a questão de repintura, tá? Existem sistemas de repintura e correção automotivas que são LED, que já estão aí também há 7, 8 anos no mercado, tá? Cabos, toda a parte de cabeamento, toda a parte de resinagem de cabo, ela já é LED. A parte de eletrônicos, cura LED, você não pode ter temperatura, né? Quando você está fazendo uma placa-mãe, etc., essas questões. E isso vem migrando mais para dentro da área de tintas de impressão por conta dessas questões de produtividade, custo e, que é um termo mais recorrente, moderno, que eles chamam do peace of mind. Tá? Ele te dá, é uma variável a menos. Sempre que der um problema na impressora, sempre que tem alguma questão de performance, a adesão não está boa, ou o brilho não está o que eu gostaria, ou puxa, o meu cliente fez um teste de migração e está migrando. A variável lâmpada, quando você usa LED,
ela praticamente não existe mais. Porque a lâmpada, ela é a lâmpada. O que ela tem de dose, ela não flutua, ela não varia. Você tem todos os sistemas de no breaks para segurar a parte de corrente. Então, essa variável, ela está travada. Você elimina ela da sua investigação. Então, a gente costuma falar que o LED traz, do ponto de vista da lâmpada, do sistema de emissão, essa paz de espírito quando você está tentando resolver problema na beira da impressora. Né? Evita um pouco aquela coisa que a gente tinha antes de precisar, olha, vamos checar seu refletor, vamos checar sua lâmpada, vamos passar o radiômetro, vamos ver como é que está. Isso não existe mais quando você usa LED. Você já parte para outras variáveis. Bom, aqui como a gente, aqui é o dado que a gente sempre escuta, né? As lâmpadas 20.000 horas ou mais. É claro que isso é sempre baseado em boas práticas e uma lâmpada de mercúrio entre 500 a 2.000 horas, tá? O LED não tem mercúrio, não gera ozônio. O comprimento de onda onde o LED emite não gera ozônio, então você também não precisa de uma exaustão tão forte como você precisa na lâmpada de mercúrio. A questão do descarte das lâmpadas e gerenciamento do ozônio. Você tem a questão da energia. Aqui, especificamente nos Estados Unidos, isso não é tão problemático porque a energia elétrica é barata, mas no Brasil, tá, isso vai fazer uma bela diferença. E várias empresas, a Flint tem, a Fusion tem, a GW tem o que eles chamam de ROI, tá, que é a calculadora de retorno sobre investimento. Então, a Flint tem disponível, a gente pode disponibilizar para a Raditec também esse documento. Vocês podem usar essa calculadora com eventuais entrantes aí no LED, onde você vai pegar a condição do cliente, qualquer condição que ele roda, e vai fazer o comparativo. Tá? Você vai ver quanto que ele gasta de descarte, vai ver quanto ele gasta de energia elétrica, vai ver quanto ele tem de downtime na linha dele, e aí você faz esse comparativo e fala, olha, hoje o custo do LED está X, você vai conseguir pagar aqui na média nos Estados Unidos o payback de 8 meses, tá? Quando você investe em impressora inteira em LED, 8 meses. Tem a questão de manutenção, free, e na lâmpada de mercúrio você tem uma série de auxiliares que você precisa dar manutenção, e o LED também é instantâneo, on-off, tá? Então, você tem aí a lâmpada de mercúrio, você precisa ligar, precisa deixar ela estabilizar, aí o seu trabalho começa. Se você precisar trocar, tá? De novo, lembra, estamos falando em eficiência, estamos falando em impressora parada. Você acabou o seu job, acabou o run, acabou o rolo, botou a etiqueta, mandou para o estoque, vai entrar o outro trabalho, vai entrar a próxima corrida da impressora. Você vai ter que trocar os odilocks, vai ter que mexer nas suas placas, vai ter que trocar o filme, trocar tinta, matizar, fazer tudo isso. Nesse momento, você precisa desligar a lâmpada de mercúrio, certo? Porque você não quer deixar ela contando hora, né? Você vai desligar tudo. Na hora que você for restartar essa impressora, você tem todo esse setup. Tem que estabilizar de novo. A linha tem que... Então, vai ali mais uns 15 minutos, 20 minutos. E se você está falando de uma impressora que roda aí a uns 500 pés por minuto, é muita etiqueta que você deixou de imprimir em 20 minutos. E no LED não tem isso. No LED você ligou, está pronto para rodar. Tá? Continuando, bom, você tem a questão, já falei, ambiental, mercúrio, você remove a parte tóxica, sem ozônio, a lâmpada não é quente, o sistema é bem mais silencioso. Tá? Aqui na frente, por exemplo, a gente tem uma Mark-End, uma P5, uma impressora aqui, a gente tem mercúrio e LED. Né? Quando a gente precisa rodar o mercúrio, é notável assim, a diferença do som ambiente, tudo, e a questão do LED bem melhor. É mais fácil de limpar e mais fácil de detectar quando a lâmpada parou de funcionar. Né? A lâmpada de mercúrio normal, ela continua brilhando, mas ela não está curando mais nada, ela continua ali, brilhando azulzinha. O LED, quando ele parar, ele apaga. Então, ele já te dá um sinal ali imediato de que tem alguma coisa errada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas as velocidades de LED, elas são bem maiores que a gente consegue alcançar. E aí, eu de novo faço a correlação com essas aplicações de filmes não suportados que a gente chama, por exemplo, flexible package, né, os saquinhos, os pouches, os refis de sabão em pó, né, por exemplo, que é um saquinho, aquilo não é um flexible packaging, aquilo ali você não precisa ter nenhum, por exemplo, numa etiqueta normal,
uma etiqueta de pressão, você tem toda a questão do corte, né? Você tem todo o die cutting. E isso daí é um pouco limitante de velocidade. Quando você está falando de shrink, por exemplo, de termoencolhível, você pode rodar no máximo de velocidade que a sua impressora te permitir. Em sistemas de UV mercúrio, a gente começa a ver problema em cor Pantone acima de 400, 500 pés por minuto. Tá? Ela começa a dar um pouquinho de deficiência de cor. Qualquer sistema de mercúrio. No LED, a gente conseguiu rodar, e nesse caso a gente até levou nossas tintas para a Polônia, porque a Markend tem uma impressora teste lá, onde eles desabilitaram todos os sistemas de segurança, vamos dizer assim. A gente rodou o LED a 1000 pés por minuto. Então, nós estamos falando aí em 330, 350 metros por minuto, que é uma velocidade absurda para impressão. E com LED rodou tranquilo. Tá? Você tem essa questão do paz de espírito, né? A credibilidade que o sistema te dá. O LED é muito estável nesse sentido. Você tem questão de performance, temperatura, de novo, adesão. Então, no fim das contas, a sua impressora passa mais tempo rodando. Aí você tem a questão de energia, você tem menos consumíveis, né? Diminuição de manutenção e descarte. Já falamos da consistência, já falamos que está chovendo um pouquinho mais no molhado. O interessante aqui é vocês verem mais ou menos as fotos aqui. O sistema LED, basicamente aqui na direita superior, é disso que nós estamos falando. Tá? É mais ou menos um cassete. E essa é a sua lâmpada, esse é o seu sistema. Você conecta o seu sistema de resfriamento e acabou. Basicamente é isso. Numa lâmpada de mercúrio, você tem todo o sistema de refletor, tem toda aquela parafernália em volta do sistema, e o LED ele tem um footprint um pouco menor, é mais fácil de dar manutenção. Você tem os sistemas auxiliares que ficam atrás da impressora, mas aí não ocupa footprint da impressora em si, o footprint de fábrica. Tá? Deixa eu passar direto para essa questão aqui, que é mais interessante e vocês vão entender. Existem hoje no mercado, então, como eu disse, a Phosian foi a pioneira nessa questão da lâmpada, ela junto com a Flint, em 2013 começaram a discutir isso, mas hoje o mercado, claro, evolui, né? Você tem a questão da competitividade, então tem mais players hoje no mercado. Então, além da Phosian, que é a pioneira, você tem a AMS, que é uma versão um pouco mais de combate, e você tem a GW, que trouxe um sistema muito interessante para o mercado. A gente tem as 3 lâmpadas aqui em Rogers, elas são altamente compatíveis em termos de output, em termos de... São tecnologias diferentes, mas no fim das contas eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Especificamente, essa é uma impressão que a gente tem colhido aqui na Flint. O sistema da GW, ele é chamado Rhino, tá? Ele é um sistema, aqui na parte da lâmpada, vocês estão vendo 2 cassetes, né? Um roxo e um prata. O sistema, ele é inteiro fechado, e você, com uma chave Allen, troca esse cassete. Um dos cassetes ele é UV, mercúrio, e outro cassete é LED. Então, a qualquer momento, você pode ter a sua impressora mercúrio, ou você pode ter a sua impressora LED. O que isso trouxe para o mercado? Aquele cliente que era resistente em trocar tudo para LED, ou tinha resistência de fazer um retrofit, tinha resistência de implementar o LED, e acabar se arrependendo, ter que voltar atrás, ou ter uma ou outra aplicação onde ele sabia lidar mais com os problemas diários, então ele não se sente tão confortável em ir para uma lâmpada nova, a GW trouxe para um sistema onde eles dizem, olha, é o seguinte, você só vai trocar o cassete, você vai poder usar o seu cassete mercúrio, a hora que você se sentir confortável, coloca o cassete de LED. Então, se você quiser, por exemplo, começar com o seu verniz, troca só o verniz. Se você quiser começar só no branco, troca só o seu branco, vê como é que funciona. Daqui a 2, 3 meses, você compra outro cassete LED e seu sistema já está pronto, tá? E aí você consegue entrar com a sua lâmpada LED comprando só o cassete, mas o nosso sistema já está pronto para receber mercúrio ou LED. Essa sacada, para mim, foi fantástica para quebrar o tradicionalismo e a resistência à mudança, porque praticamente você tem uma impressora dual cure, né? Você tem um sistema dual cure
e você pode escolher qualquer tipo de lâmpada que você quiser, e dependendo do seu nível de resistência, pode testar só com uma cabeça, só uma das cores, e ver o que acontece. Nesse bonde, a Flint e outros concorrentes também, mas a Flint especificamente trouxe, mais ou menos 2, 3 anos atrás, o sistema dupla cura. Então, qual que foi a nossa proposta para o mercado? Você tem uma impressora dupla cura e você tem um sistema de tinta dupla cura. Se você ainda não está pronto para fazer o investimento em equipamento de LED, o que você pode fazer é já começar a qualificar as tintas, porque elas vão funcionar em mercúrio. Então, a hora que você estiver pronto para ir mudar, de novo, é só o cassete. A tinta já está lá, a tinta já está qualificada, a tinta já está... todo o fingerprint já foi feito da arte, você só tira o mercúrio, entra com LED e está pronto para rodar. Então, eu acho que esse foi o jeito que o mercado, tanto do ponto de vista como fornecedor de tinta, como do ponto de vista de fornecedor de equipamento, encontrou para quebrar um pouco de resistência, e isso trouxe um crescimento exponencial nos últimos anos para o LED aqui nos Estados Unidos. Essa foi uma grande sacada da GW. Existem várias impressoras com GW novas chegando no mercado. A Mark-End aqui ainda é líder no mercado, mas você vê a GW, que é a europeia, entrando cada vez mais. Bom, aqui a Curve, não vou também me estender muito aqui, todo mundo sabe aqui como o QV funciona, como que a cura funciona, né? A radiação, você tem um líquido reativo de oligômeros monômeros, mistura, fotoiniciador, a luz atinge e forma o seu polímero durante o processo, né? Naquele exato momento. A diferença para o LED também, alguma coisa já sabida. Talvez mude um pouco de mercado para mercado, qual tipo de lâmpada, aí eu não sei. Depois, Maria Cristina, você pode comentar um pouco, talvez, como que é na madeira, mas na tinta de impressão, o que a gente mais vê é 395 nanômetros. Tá? As lâmpadas que a gente mais encontra aqui são as de 395, e não sei em outros mercados como é que está essa questão da lâmpada. Mas, basicamente, o que a gente precisa fazer é trabalhar em 2 pontos do ponto de vista de formulação. Você precisa ajustar o seu coquetel de fotoiniciador, tá? Porque você não tem mais toda essa disponibilidade de comprimento de onda, de mercúrio. Você tem que trabalhar com uma luz praticamente monocromática e formular o seu fotoiniciador em volta disso. Só que você precisa trabalhar na questão de reatividade e na sua composição também. Você precisa fazer com que esse elétron, esse radical aqui, ele precisa se movimentar dentro do filme de uma maneira... você não tem a disponibilidade óptica, você não tem a disponibilidade do fóton, você não tem esse fóton de 200, 300 nanômetros disponível para curar um fotoiniciador de superfície. O que você vai precisar fazer é fazer esse elétron andar e alcançar duplas ligações de uma outra maneira. Tá? E aí é o segredo da mala preta de cada fornecedor de tinta, como o jeito que eles encontraram de fazer esse elétron andar dentro da formulação. Mas é basicamente 2 pontos que você precisa trabalhar, o fotoiniciador, e você precisa trabalhar na questão, um pouquinho da sua composição, na questão de... E não é reatividade. Olha só que interessante. Em 2013, a escola de formulação LED era assim, vamos colocar um monte de fotoiniciador de profundidade e vamos colocar um monte de coisa tetra, penta funcional, e aí a gente cura esse LED. Ótimo para madeira. Terrível para tinta de impressão, né? Onde você tem substratos flexíveis. E então, e outra coisa, sistemas altamente sensíveis, você está perto do visível, e de alta reatividade. Então, os sistemas LED, do princípio, eles eram muito ruins de estabilidade. Eles tendiam a geliar, tendiam a curar, tendia a ter talvez 3 meses, por exemplo, de estabilidade em prateleira, né? E aí o mercado precisa evoluir, né? A viscosidade precisa baixar, como esses sistemas muito reativos, a viscosidade é um pouco mais alta também. Você tem aí interações secundárias, você precisa baixar essa viscosidade. Então, a evolução das formulações foram basicamente em 2 pontos. O primeiro foi entender quais são os processos alternativos que a gente pode usar para fazer esses radicais se moverem, tá? E encontrarem as duplas ligações de uma outra maneira. E segundo, que é mais recente, é a questão dos fotoiniciadores. Mais ou menos até 2018,
se eu não me engano, é praticamente inexistente desenvolvimento na área de fotoiniciadores. Os fotoiniciadores eram os mesmos, commodities, e era isso aí, take it or leave it, né? Não tinha jeito. Com o passar do tempo, e aí nesse sentido a IGM é campeã nisso daí, a gente tem um super contato com a IGM nesse sentido. Depois depois da aquisição da BASF, dessa parte da CIBA da BASF, muito desenvolvimento vem acontecendo na área de fotoiniciadores. Tá? São vários desenvolvimentos interessantes, específicos para a LED. Eu vou falar um pouquinho dos desafios de formulação para a LED, que já vêm sendo contornados com alguns desenvolvimentos de fotoiniciador. Existe um probleminha, às vezes, no LED, que assim, ó, por alguma questão, os fotoiniciadores de LED eles são mais difíceis de dissolver, os pós, geralmente. Eles têm um ponto de fusão um pouco maior, então são um pouco mais chatos de processar em produção. Então, já tem mais desenvolvimentos em facilidade de processamento, também chegando novas moléculas mais modernas que a gente pode utilizar, ao mesmo tempo também com bastante atenção na questão regulatória. Tem alguns fotoiniciadores que eles vêm sendo reclassificados como carcinogênicos e reprotóxicos categoria 1B. E quando isso acontece, eles não podem ser usados mais na Europa. Então, empresas globais como a Flint, quando isso acontece, significa que a gente precisa reformular. Tá? E a gente tem um caso hoje, por exemplo, que é o TPO. Tá? O TPO está na agenda de reclassificação europeia. E aí, para sistemas LEDs, brancos, vernizes, é mais ou menos um pega para capar que está chegando aí na questão de reformulação. Mas existe também essa atenção. Então, é muito bom que o mercado também começou a prestar mais atenção no desenvolvimento de fotoiniciadores, porque isso ajuda bastante na seleção, né, do que a gente pode utilizar. Já comentei um pouco sobre isso, a penetração da luz LED. A grande diferença do LED é que ele tem um alto poder de penetração, é uma onda extremamente energética do ponto de vista ela é monocromática, mas ela é extremamente penetrante, ela é muito potente, e é isso que a gente usou na época, em 2013, por exemplo, para resolver as questões de adesão de branco. Tá? É uma onda que penetra bastante a região do UVA, e o mercúrio ele tem um pouco menos, ele tem um pouco menos de potência, né, nesse sentido de intensidade, mas ele tem uma disponibilidade de contenção um pouco maior. Mas isso são coisas que já estão domadas no LED. Tá? Eu lembro que antigamente a gente, até na Raditec, aí no Brasil, a gente conversava e tinha as questões de formulação, distância, etc. Claro, isso tudo é super importante, mas já são questões um pouco mais, já são domadas no mercado. A gente hoje já está falando mais no próximo nível, né? Que é essa questão dos fotoiniciadores novos, os sistemas LED, eles tendem a amarelar um pouquinho mais. Então, como é que você contorna essa questão do amarelamento? São outros tipos de questão. Como você, por exemplo, faz um preto carregado, tem uma boa cor superficial, né? São outros tipos são desafios mais para frente. Os desafios mais ordinários aí de fundamentos da questão do LED, esses já estão contornados há algum tempo. Tá? Que mais? Em termos de sistema. Em termos de sistema de tinta, aqui um pouquinho só sobre o sistema da Flint. Hoje em dia, você tem praticamente todas as cores, todos os efeitos disponíveis. Tá? Existiam alguns problemas com algumas, por exemplo, metalizadas, no começo fluorescentes. Tá? Mas hoje você já tem fluorescentes, você já tem sistemas de baixa vibração, adesivos, você tem metalizados, dourado, prata, já dupla cura. Então é um sistema bastante maduro e bem completo, tá? Inclusive na questão dos coatings, na questão dos vernizes, que era mais ou menos um tema aí por conta do amarelamento. Eu acho que o mercado já está se adaptando um pouco mais a isso e também já está bem menos. Hoje a questão do amarelamento, hoje nós estamos falando quando você migra de um sistema mercúrio para um sistema LED, o impacto no amarelamento que você tem é um delta de mais ou menos uns 0,25. Para quem mede cor, isso está tranquilo. Tá? Mais ou menos 0,25 no delta B, você vai ter, isso isso é algo que qualquer colorista lida já
diariamente. Então, não é nada fantástico, tá? Uma coisa para entender é que geralmente o LED, tudo vai amarelar muito. Logo de cara, logo que o seu sistema encontra o LED, você tem um pico de amarelamento muito alto, tá? Eles vão emitir, esses potenciadores vão emitir perto dos 400, vão absorver perto dos 400 e vão emitir no amarelo. Então você vai ver você vai ver um amarelamento bem intenso, mas aí existe um fenômeno chamado fotoclareamento, né, o photobleaching, que aí esse amarelamento vai decair logo depois. Então, isso é uma coisa também que às vezes a gente tem que conversar com clientes, porque se você está fazendo um ajuste de cor, e você está checando cor em 1 minuto, logo depois que ele curou, você vai ver uma diferença, você fala, nossa, minha cor está fora, esse LED, que horroroso. Então, você espera um pouco, você vai ter um fenômeno de fotobranqueamento, e aí você já também, aí nós estamos falando dos pontos 25, que eu comentei aqui. Já falei dessa questão, já chovei bastante numa olhada aqui, as lâmpadas não esquentam, não questão do mercúrio, a velocidade maior, e outra coisa interessante, por conta de você poder ter uma cura de profundidade tão boa, você consegue ter, não é assim, ó, a gente fala que se você tem um poder tintorial maior, mas isso não necessariamente significa que você tem mais pigmento, tá? Porque mais pigmento ia prejudicar a sua cura, é a questão do preto que eu falei. Quando você tem um sistema que ele é desenhado para começar a curar de baixo para cima e tem uma cura em profundidade muito boa, você melhora um pouco o nivelamento. O resultado de impressão disso é que você tem uma impressão de melhor qualidade e o desenvolvimento de cor dessa impressão, o dot gain, que a gente chama, a qualidade, ela é um pouco acentuada, tá? Então, é normal você ter sistemas LED, e é engraçado, porque a gente aqui, quando lançou o nosso LED, uma das questões que a gente tinha é assim, ó, até os nossos vendedores, né, eles falavam assim, olha, a transição tem que ser o mais tranquila possível para qualquer cliente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o sistema LED, ele tem que ter a cor acertada com o sistema UV Mercúrio. Então, a gente acertou tudo com delta E abaixo de 1. Então, porque a última coisa que o cliente quer ter é problema rematizando, né? Então, assim, o que aconteceu? Só que o sistema LED, ele é tão bom nesse sentido da printabilidade que desenvolvia mais cor. Então, era normal você estar na impressora e aquele seu azul dá ali seus 1.6, mais ou menos, de densidade, de cor, e de repente você só trocou o sistema, pôs o LED, ele abre 1.8, 1.85. É ótimo, que é uma cor forte, mas é terrível para o operador de impressora, porque a cor está fora. Né? Então você precisa, então é interessante, é uma vantagem do LED. Então é também uma questão de explicação para o cliente falar assim, olha, nós vamos trabalhar junto com você no Anilox, nós vamos trabalhar junto com você na condição de impressão aqui, porque na verdade o que nós estamos falando para você é que você ganha um sistema mais eficiente, ele tem um melhor rendimento, tá? Então são vários os é engraçado, porque a gente passa daquele momento que a gente tinha antes da Raditec, formulação, distância, você já está mais para frente, na linha de frente ali, falando assim, puxa, minha cor está fora, o que eu faço agora? Então é isso que eu disse, a gente já vive os problemas, né? O dia a dia de ter um sistema LED rodando constantemente. Eu vou agora passar para vocês alguns estudos de caso, tá? Que aí acho que é a parte mais interessante da apresentação. Então, primeiro, o testemunho aqui é um cliente que estava rodando um branco de serigrafia rotativa, tá? Então, é normal, uma impressora de flexo, de banda estreita, você tem o que eles chamam de impressão de combinação, tá? Então, você pode ter o seu Anilox flexo, você pode ter uma cabeça de serigrafia em cima, você pode ter até offset, se você quiser, digital na ponta, um verniz. Hoje em dia, a flexografia está bastante evoluída nesse sentido, e essas impressões em combinação, elas trazem um desafio às vezes, tá? Então, a situação que ele tinha era uma estação de a cabeça de impressão. Você imagina uma impressora LED, uma impressora de flexo, tá? Normal. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho uma foto nossa aqui. Uma foto da, opa, tem uma foto da impressora
Vamos lá. Tem uma foto aqui da impressora aqui na frente. Então, imagina vocês estão vendo aqui embaixo é a parte do flexo, isso aqui é a cabeça de impressão de serigrafia. Tá? Só para vocês conseguirem visualizar mais ou menos o estudo de caso que a gente está tratando aqui. Vamos lá. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma cabeça de impressão de serigrafia que estava limitando a produção. Tá? E ele adicionou uma lâmpada de LED, só aquela de novo. Você tem a GW, um cassete de LED, depois da unidade de serigrafia. Tá? Os benefícios que eles viram: melhorou a qualidade, essa questão da impressão, que eu te falei, qualidade de impressão que eu falei para vocês, cura em altas velocidades, brancos de serigrafia geralmente são alta camada, então como a lâmpada de LED ela penetra mais, melhorou a questão de cura e defeitos, né, de impressão. Passou todos os testes de qualidade, a produtividade aumentou em 15% e a manutenção daquela unidade específica foi reduzida em 50%. Ele conseguiu pagar o retorno daquela lâmpada específica em 9 meses, tá? E aí você tem o que chama de soft savings, que são aquelas coisas assim, você não consegue botar muito número, mas ele teve menos mudanças de agenda, né? E melhor, ele conseguiu. Isso é o operador falando, né? O operador, ele é medido por quanto, com a metragem que ele libera. Então, a vida dele melhorou, porque ele não rejeitou tanta metragem, não teve tanto descarte, já saiu com qualidade de primeira, então ele já conseguiu também melhorar o próprio resultado dele como operador. O segundo testemunho é a questão que eu falei para vocês de cura, de paz de espírito, né? Você tem o mesmo output, a lâmpada de LED ela não varia. Então a situação aqui era uma questão de downtime, impressora parada de máquina, retrabalho e desperdício. Tá? Uma impressora de 10 cores, com trabalhos longos, tá? Que requeriam 2 unidades de serigrafia rotativa de branco e 2 unidades de preto denso. Tá? Eles tinham problemas de cura e adesão e que eram inconsistentes de uma corrida para outra, e mesmo dentro de uma mesma corrida, conforme existiam flutuações na lâmpada de mercúrio. E aí, toda hora que você tem um problema, imagina assim, você está rodando, e você tem alguém a cada X metros, ele corta um pedacinho e faz os testes, corta um pedacinho e faz os testes. A cada falha que você tem que parar, rebobina, pega aquela metragem que está com falha, aí você pega um pouco mais para ser seguro, corta aquilo, um splice, se volta, cola o rolo e reengata a impressora. Só nisso aí, você vai perder uma meia hora, 40 minutos. Tá? Então, a gente fez uma demonstração aqui na frente, a gente fez a sequência para ele toda, junto com o azul. Mercúrio a 180 pés por minuto, a gente via as falhas que ele estava observando. O LED a 400 pés por minuto, sem problemas. Tá? O resultado disso é que ele acabou convertendo 4 estações, não só de serigrafia e de preto, e em 6 meses ele acabou convertendo todas as outras 10. De novo, aí entra esse gatilho do Rhino, né? Se você pode ir passo a passo, um cassete depois do outro, né? Facilidade de uso, situação, aqui eram falhas inesperadas e também adesão, de novo, falhas inesperadas de lâmpada, né? As lâmpadas sobreaqueciam e pediam bastante manutenção para que elas continuassem. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com um cliente aqui e eu perguntei para ele, até quando que você puxa a sua lâmpada, né? Ele falou assim, Paulo, parada de máquina é tão ruim para a gente que a gente decidiu trocar a nossa lâmpada de mercúrio a cada 500 horas. Para garantir a nossa paz de espírito, a gente tá a cada 500 horas eu já troco, para não ter esse risco de ela estar com 800, a gente começar a falhar e ter que parar e checar tudo. Eu falei, olha, você é um case fantástico para migrar para a LED, porque aí você vai ter realmente essa paz de espírito que você está buscando sem precisar de nenhum atalho, né? Esse cliente também acabou convertendo a impressora dele e esse cliente particularmente falou que nunca mais volta para Mercúrio. É o cliente que a gente comentou que ele acabou 17 impressoras LED e praticamente toda a impressão de shampoo, condicionador é LED hoje aqui nos Estados Unidos, que é esse cliente. Todos os Pantenes e Fructis, todas essas
essas coisas maravilhosas. São todas LED aqui. Outra questão de produtividade, outro testemunho, baixa velocidade de impressora, por conta de branco e preto. Geralmente branco e preto é a sua trava mesmo, ali por conta de densidade e cura. Ele colocou 6 lâmpadas LED numa impressora de 10 cores, e isso que é o legal. A gente não precisa falar de 8 ou 80, entendeu? Se você tem um problema com branco e preto, começa com o LED no branco e preto, depois você termina o resto da impressora, né? Vivencia um pouco a melhoria, entendeu? Acho que no passado a gente tinha aquela questão, e aí é que entram os sistemas de dupla cura de tinta. Antigamente a gente tinha aquela questão de ou é tudo ou nada, né? Ou você está com o Vermercúrio, você tem que colocar tudo LED e passar a rezar em outra cartilha. Hoje não, o sistema de tinta dupla cura ele acomoda curar nos dois sistemas. Os fornecedores estão com sistemas híbridos também, então dá para você ir paulatinamente. Isso deu um super boom aqui na mudança de cliente mudar para LED aqui, né? Deixa eu passar para cá em algumas questões, o desafio, tá? Então a gente já comentou um pouco na questão do amarelamento, essa parte está um pouco dominada nos brancos. Você tem a questão de adesivos e coatings, vernizes, que eles só não tem nada, nenhum problema diferente de, por exemplo, um branco, tá? É que num adesivo e num clear, ele é mais aparente, esse amarelamento, tá? Então um cliente que está acostumado a rodar um verniz ou Vermercúrio, que ele é zero amarelamento, ele vai pôr um verniz LED ali, ele vai, na hora, ele vai bater e vai sentir. Então, você tem essa parte educacional, já é muito menos, de novo, 0,25 de delta, mas é ainda uma questão educacional que a gente tem que ter. A questão de custo melhorou muito, tá? Já foi muito pior. Hoje em dia melhorou muito, a gente está falando aí mais ou menos em termos de tinta, tá? Se você migrar de um Vermercúrio para um UV LED, nós estamos falando mais ou menos uns 13% de diferença no preço da tinta, por pound, aqui no meu caso. Aqui, 4 anos, um cliente rodando 4 anos com lâmpada. O que aconteceu com esse cliente em termos de velocidade, de cura em cor Pantone, né, que eles chamam de cor de spot, em serigrafia, entre 25% a 75% de melhoria, tempo de manutenção 50% reduzido, estabilidade de material, você não tem mais a questão do calor, né? Disponibilidade de impressora aumenta em 15%, tem a questão de save de energia, 50%, e o custo por MSI, né, o custo por metragem, mais ou menos entre 3% a 10% menor no fim das contas, mesmo com o sistema sendo mais caro, com investimento em lâmpada, e aí é o que eu mencionei para vocês. E isso é uma coisa que eu acho que vai ser o mais interessante para quem estiver vendo esse vídeo, talvez ter acesso a essa ferramenta, essa calculadora de retorno sobre investimento, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com a Raditec para disponibilizar para os associados, e a gente fazer um estudo de retorno sobre investimento, tá? De custos operacionais. A gente vai olhar tudo, a gente olha a ferramenta, ela olha tudo, ela olha o descarte, ela olha a parada de máquina, ela olha o seu custo, óbvio, custo de lâmpada, custo de tinta, tá? Por unidade. Você vê aqui na questão, nesse caso específico aqui, um custo anual de operação de $100 mil, tá? Com o Mercúrio, passou para um custo operacional de $30 mil com LED, tá? Então um ano de savings em quase $70 mil, né? O custo do LED aqui 160 mil para o caso dele, X número de lâmpadas, e o valor de produtividade, tá? Quanto que ele ia conseguir liberar mais de impressora aqui. No final das contas, nós estamos falando aqui o retorno de investimento de mais ou menos 5 meses, aí, com 50% de redução na energia e menos 40 toneladas de carbono, CO2, né? Porque aí nós estamos falando de toda a geração de footprint de carbono, né? Não tem geração de resíduo, não tem tratamento de resíduo, não tem tratamento de lâmpada. Então é um win-win situation. Você tem um cheque que você vai fazer no começo, normal, como qualquer investimento, mas o retorno aí nós estamos falando em menos de um ano
para um cliente aqui, seria uma lâmpada de 8 unidades, né? 20 mil por cabeça, 8 cabeças na lâmpada de LED, só que ele ganha no custo operacional, e ele ganha savings, e ele ganha no tanto que ele consegue imprimir de etiquetas a mais, que ele consegue vender. No fim das contas, e isso adicionado aos savings aqui, você viu? $60 mil anuais em quilowatt-hora. Nós estamos falando isso nos Estados Unidos, tá? Que é barato. Então, aí no Brasil, esse valor vai ser até maior. Aqui é a impressora da Flint. Tá? A gente tem essa impressora aqui, é o nosso dispor, com todas as lâmpadas, todos os sistemas, a gente tem todos os fornecedores aqui. Uma P5. Eu acho que é isso. O que eu mencionei que eu tinha aqui para vocês. Algumas coisas que estão acontecendo no mercado. Tá? Já aconteceram. Então, você tem algumas restrições de materiais que são perigosos. Tá? Então, na União Europeia, outros países estão adotando isso daí também. Existem 6 substâncias que são consideradas nocivas, entre elas o mercúrio. Tá? Existia uma isenção para mercúrio, justamente que foi uma força que o mercado de impressão, o mercado fez para existir uma isenção específica no mercúrio, dependendo de tamanho, para essa questão de como você deveria reportar o descarte, mas tudo isso vai cair agora, né? O mercúrio vai ser banido agora em 2020 pelas Nações Unidas, então vai ser considerado como se você estivesse jogando veneno fora. Então você vai precisar realmente reportar, você vai precisar ter licenças, você vai precisar... É claro, o mercado todo se adapta, tá? Então basicamente o que os fornecedores vão fazer, ou estão fazendo já, eles mesmos coletam lâmpada, tá? Eles mesmos vão lá na sua fábrica e pegam as suas lâmpadas e eles lidam com descarte, retrabalham, reciclam. Mas é uma preocupação extra que você vai ter que com o LED você não tem. Questão regulatória. E é isso o que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu vi aqui que tem talvez algumas perguntas. Bom, Paulo, muito interessante aí, obrigado. Muito interessante realmente. Eu tenho aqui algumas perguntinhas, Paulo, rapidinho para você, só para a gente... a primeira, assim, acho que é bem simples e objetiva, assim, de uma maneira geral. Eu queria saber, na sua opinião, depois de tudo isso que você nos mostrou, né, essas inovações e tecnologia, como você disse, o VLED, que a gente já ouve falar há bastante tempo no mercado, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, né? Você acha que realmente hoje nós estamos num caminho sem volta, que o futuro é LED mesmo, no que diz respeito à cura por radiação? Uhum. Eu acho que nunca vai chegar a ser 100%, tá? A estatística da Mark-End hoje é que você tem a cada 10 impressoras vendidas, 7 ainda são UV mercúrio e 3 são LED. Tá? Só que esse crescimento é o seguinte, o UV mercúrio ele cresce junto com o PIB. Tá? Mais ou menos. Ele segue o PIB. Então, aqui nos Estados Unidos é de 2 a 4% de crescimento. O LED tem crescido de 12 a 17%. Na Flint, Estados Unidos, por exemplo, já representa mais de 15% das nossas vendas. É um número bastante expressivo de LED. Então, sim, o LED veio para ficar. Não vai ser a única tecnologia disponível. Como o solvente não foi embora até hoje, né? Solvente está aí também. Até hoje está aí base solvente. Então, assim, é mais uma tecnologia, mas vai ser para quem quer estar na frente. Tá? Para quem quer estar na frente, é definitivamente a tecnologia do futuro. Eu diria que você tem hoje, se você tem, por exemplo, se você é um cliente de médio porte que está limitado no seu número de impressoras e precisa de mais produtividade, em vez de comprar uma impressora nova, talvez investir num sistema de tinta mais moderno, investir em LED, você ganha produtividade que compensaria você comprar uma impressora nova, por exemplo. Então faz sentido para um usuário médio, né? Porque esse é o próximo passo. Se você discute com a Fosen, eles falam assim, os caras grandes, as CCLs da vida, os caras grandes, esses caras já estão no LED. Não tem problema, já foram. Já. Aqui nos Estados Unidos seria quase inteira LED. Só que o foco agora é o médio. O pequeno vai ser difícil, ele não tem essa massa crítica,
Mas o cara médio, esse cliente que ele tem aí suas 3, 4, 5, menos de meia dúzia de impressoras, ele não tem 1 milhão para comprar impressora nova. Entendeu? Então, às vezes, qualificar o sistema de tinta novo e fazer o retrofit é mais negócio e você ganha mais produtividade, ganha mais etiqueta vendida. Sem dúvida. Muito legal mesmo. Uma outra questão, antes de abrir para o pessoal, né? Você falou bastante aí de alguns desafios, né? Principalmente no que diz respeito a essa característica do amarelamento, né? Que os sistemas LEDs têm mesmo isso como característica, que você explanou muito bem a respeito, né? Mas tirando isso, tirando essa parte do amarelamento e tudo, qual que você acha que é hoje ainda, em termos de cura mesmo, qual que é o grande desafio nessa área de UV LED? Ou você acha que esses desafios já foram superados, tecnicamente falando, em relação à cura, e agora são outros tipos de desafio, que ser economicamente viável, enfim. Como é que você enxerga exatamente isso. A cura não é mais um problema para LED. Os sistemas LED, eles já estão. Essa é uma questão totalmente dominada. Eu diria que agora é você tornar isso mais corrente, né? Baixar o preço, tornar quanto mais, não, sabe, oferta e procura, né? Quanto mais oferta você tem, mais usuários você tem, esse preço tende a baixar. Então é mais ou menos por aí, tornar mais disponível para todo mundo. Eu diria que existem alguns desafios para quem começa, mas depois que você começa e doma tudo isso, você já não sente mais esse problema. Não, já está totalmente dominada essa questão de cura. Eu não vejo problema, não. Existia um problema no passado, aí, uns 4, 5 anos atrás, de estabilidade de tinta LED, né? Mas hoje em dia, isso também já é uma coisa já totalmente contornada. Os sistemas LEDs já estão bem mais perto das tintas mais maduras aí de flexografia. São todos. Antigamente, LED não era newtoniano, era tipo isotrópico. Então, agora isso já está domado também. Está bem. De formulação já está bem maduro já. Perfeito. E você acha que isso é uma realidade para Flexo? Ou você acha, dentro da tua experiência, que, por exemplo, Offset, os outros sistemas de aplicação também acompanham essa tendência que você acabou de dizer? Eles vão acompanhar. No Flexo é um pouco mais expressivo, tá? Porque o Flexo é onde o desenvolvimento do mercado de artes gráficas está. Então, a flexografia, hoje, você vê a questão de placas, de anilox. Tipo, enquanto no offset lança uma coisa, depois de equipamento, do sistema em geral, você tem um lançamento, na Flexo você tem 10 coisas novas acontecendo. Tem jeitos novos de limpar anilox, você tem jeito novo de imprimir, você tem tecnologia de placa diferente. Você tem hoje uma questão, a qualidade de impressão Flexo é absurda, então quase não tem motivo para você escolher offset. E aí, quando você vai escolher offset, ele já concorre com digital. Então, o offset ele vem encolhendo um pouco também nesse sentido. No Flexo é bem proeminente e com certeza é onde o desenvolvimento está acontecendo, né? É Flexo. Tá bom. Só para encerrar do meu lado, sim. Por favor, se você puder compartilhar conosco a ferramenta, né? Eu acho que foi um dos pontos bem interessantes também da sua apresentação, do retorno de investimento. Porque, como você disse, né, se o retorno nos Estados Unidos, pelas minhas anotações aqui, dos seus estudos de caso aí, elas variaram de 5 a 9 meses, né, na média, vamos dizer assim. O Brasil, nós temos uma chance disso ser talvez até um pouco melhor, devido ao fato do custo da energia, como você bem colocou, né? Então, eu acho que é interessante nós aqui na Raditec termos disponível essa ferramenta, porque eu tenho certeza que depois disso que você apresentou, muita gente que vai assistir essa apresentação, está assistindo, vai despertar muito interesse e vai poder estar questionando esse tipo de situação, e a gente gostaria de ter essa disponibilidade, tá bom? E agora eu queria ver se mais alguém aí do nosso time aí, né, que está aqui assistindo a gente, né, tô com todos os membros da diretoria aqui participando, se a gente poderia estar fazendo outras perguntas aí para o Paulo. Por favor, então, vocês... Paulo, a gente está falando em que potência esses LEDs aí para Flexo? Aqui para Flexo a gente usa entre 16 e 20. Ok. Tá? E uma pergunta que eu fiz no chat aqui, em geral, o que se usa aí? Refrigeração a ar ou a água? Aqui, água. Água? Água, mas aqui água é bem barato também. Então, assim, a gente usa água. A gente usa aqui,
A gente tem os dois. A gente tem água e a gente tem ar também aqui. A gente tem os dois tipos de lâmpada para a gente poder comparar. E não dá muita diferença. Mas é. Pelo que se fala, o pessoal que fornece o LED, a água seria mais eficiente, né? É. Mas exige uma série de cuidados com o tratamento da água, né? É isso. E depende do lugar. Aqui em Minnesota, por exemplo, a água é muito pesada. Então, quem usa LED aqui em Minnesota provavelmente foi para o ar, porque senão você vai ter um acúmulo de sais na sua linha aí, porque a água No aqui sistema, né? você vai ter um problema. Então, depende também da sua condição, né? E aqui entre 16 e 20, e um trabalho interessante que a Fusion vem fazendo, eles passaram anos trabalhando na potência, né? 16, 18, 20, 22, puxando o sistema. Eles começaram a trabalhar na janela. Agora, a gente fez um trabalho em conjunto com alguns protótipos deles aí. Eles mantiveram a potência constante e começaram a variar o array, começaram a variar a rede e a janela, a abertura da janela. E isso também você consegue compensar legal também. Então, não é só potência. Tem várias. A distância ainda permanece pequena, né? A distância ainda é pequena. Mas, assim, a potência é preço, né? Esse é o problema da potência. Se você fica, cada vez que você vai lançar uma potência maior, o seu preço aumenta. Agora, se tudo que você precisa fazer é abrir um pouco a sua janela, a sua abertura de emissão, como se fosse uma câmera fotográfica, o seu sistema fica mais barato, fica mais comercializável, né? Então, é um approach interessante também. Sim. É uma outra pergunta que eu tinha feito, você tornou a mostrar e eu entendi, que era a história do payback lá do retorno sobre o investimento, né? E esse é um ponto interessante, tá, para o LED. Eu que sou fornecedor da tinta ou para quem é fornecedor da lâmpada. Com quem que você conversa? Quem que é o tomador de decisão, né? Então, é por isso que o retorno sobre o investimento ele é feito considerando tudo. Porque ele é feito para você conversar com um site manager, ele é feito para você conversar com uma alta gerência para falar, olha, o seu comprador vai reclamar porque você comprou um monte de lâmpada nova, você vai tomar um pauzinho no cash flow, a sua tinta vai ser mais cara, mas olha aqui, ó, o que você ganha no combinado, né? Depende. Sim. E a tinta, você falou que atualmente é em torno de 13% mais cara. 13% mais caro. Mas não no Clear, né? No Clear não chega a 13, mas é mais caro, geralmente. É mais caro. Legal. Mais alguém, gente? Tem pergunta para o nosso colega Paulo? Não se esqueçam de ativar o microfone, caso vocês queiram fazer uma pergunta. Tudo certo? Então é isso. Paulão, queria agradecer imensamente o seu tempo, as informações que você trouxe para a gente aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui, ou nós que acompanhamos ao vivo, e o pessoal que também vai assistir aí no nosso canal, vão estar bastante interessados em saber mais. Durante essa apresentação, vocês viram aqui o nome das pessoas, quem participou, o contato aqui, vocês estão vendo aí do Paulo, o contato do Ricardo de Paula, que não pôde participar conosco aqui ao vivo, mas ele é a pessoa indicada para conversar aqui na Flint do Brasil, né, sobre esse tipo de assunto. E os contatos da Raditec, que vocês têm aí também. Eu vou colocar aqui também um link para o site. Quem tiver mais interesse, quem tiver querendo conhecer mais a associação, participar dos nossos trabalhos, dos nossos assuntos técnicos, entrem em contato conosco, se associem, participem da nossa causa, digamos assim, é praticamente uma causa, né? A divulgação da tecnologia. Nós estamos há tantos anos aí no mercado falando nisso e esperamos que, trazendo esse tipo de informação, né, com essa riqueza aí que você trouxe, a gente motive cada vez mais o mercado a dar uma atenção especial para a cura por radiação, porque é bem aquilo que você falou, aqui no Brasil também não é muito diferente. A gente observa, enquanto muitas áreas, na área de tinta, vão a passos bem lentos no crescimento anual, a gente sempre observa um crescimento maior na área de cura por radiação, porque cada vez mais as empresas estão convertendo seus sistemas e cada vez mais novas aplicações vão fazendo uso dessa tecnologia importante, né? Então,
agregou bastante. Queria agradecer você, Paulo, e espero que a gente possa se encontrar brevemente aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos, ou via virtual, como estamos aqui agora, né? Muito obrigado. Fica as fronteiras abrir, a gente se vê. Obrigado. Roberto, espera só um pouquinho antes de terminar. Paulo, é melhor, né, Roberto? Doutor, desculpa, eu queria fazer mais uma pergunta. Encontrar com ele nos Estados Unidos é melhor, né? Sempre. Não, eu achei engraçado. Só antes da sua pergunta, Cristina, o Paulo falou: a água é barata nos Estados Unidos, a energia é barata. Aí eu ia falar assim, gente, até produtos da Apple são baratos nos Estados Unidos, que dirá água e energia, essas coisas nem conta, pô. É barato. Tudo é barato. Gasolina é barato lá, entendeu? Tudo é barato para quem ganha em dólar, né? Evidentemente, Cristina, eles não têm culpa de nós morarmos num país onde a moeda é super desvalorizada. Mas, ô Paulo, doutor Paulo, né? Eu entendi que você falou que para facilitar a introdução do LED, se optou pelo Dual Cure, certo? Explica um pouco melhor isso. Tá. O Dual Cure é um sistema que é trabalhado, tá? Aí é um trabalho feito na formulação. Do nosso lado é na formulação, mas você tem, que nem eu falei da GW, que eles têm sistemas com os cassetes, híbrido Rhino System deles, que é bem interessante. Você pode ter uma lâmpada UV, troca o cassete e coloca uma lâmpada LED na impressora aí on the fly. Na ponto de vista de formulação, o Dual Cure a gente trabalhou dentro não só o pacote de potenciador, tá? Porque senão também você tem questão de custos. Trabalhou na formulação de uma maneira geral para que ela tenha o mesmo desempenho curada com mercúrio ou com LED. É exatamente o mesmo desempenho. Se você rodar ela no mercúrio, ela vai performar. Se você rodar ela no LED, vai performar também. A diferença é que o sistema está limitado pelas limitações da lâmpada, né? Que nem eu comentei, mercúrio, por exemplo, você costuma ver, vamos supor, cor Pantone, está fazendo uma cor específica, verde Starbucks, você vai carregar ele a 3 BCM no Lux, é muito pesado, é uma carga pesada. Se você rodar no mercúrio, você vai estar limitado a uns 400 pés por minuto, mais ou menos, antes de começar a problema de cura. Se o LED, a gente ficou a 750 pés por minuto nessa carga, é um verde bem denso, sem problema. Então, assim, o sistema em si performa, mas ele está limitado, claro. Ele não faz o mercúrio rodar melhor, né? Ele está limitado pela própria limitação da tecnologia de emissão. Mas e aí a gente tem casos de clientes que ainda não colocaram o dinheiro para a lâmpada LED, mas eles decidiram já usar um sistema Dual Cure de tinta, porque quando o momento chegar, o sistema de tinta já está qualificado. Porque aqui a gente ajustou cor, tudo, é tudo igual. Então a transição é sem problemas, né? De um sistema para outro. O nosso sistema de cor consegue fazer aqui a transição, do ponto de vista de matização. Então já fica bem fácil. Tem cliente, e aí é onde a GW entra. Então a gente tem aqui bastante, e isso é uma coisa assim, ó, a Mark End, ela é fechada um pouco com a Fusion, tá? Então a Mark End, ela vem com Fusion dentro. Aqui está chegando um pouco umas New Peters aqui, que estão vindo com a GW justamente por conta do Rhino. Então, a gente tem cliente aqui que ele pega uma New Peter com o Rhino, cassete UV, beleza, coloquei o dinheiro, tá UV, sistema de tinta Dual Cure, respira, né? Gastei meu milhãozinho na impressora, e aí ele começa a trocar. Deixa eu trocar o cassete do branco, vamos ver se realmente melhora a adesão. Deixa eu trocar o cassete do verniz. Então ele vai, né? Ele não é. E aí o Dual Cure ajuda. Porque no passado, lembra, Maria Cristina, ou você tinha a lâmpada UV ou era LED. Eram duas formulações diferentes. Então você trocava de religião praticamente, entendeu? Você não, ou é uma coisa ou é outra. Hoje em dia você consegue trocar de uma maneira mais escalonada. Eu troco duas lâmpadas, meu sistema já é o mesmo. Amanhã tenho mais dinheiro, troco mais duas lâmpadas. E o que isso facilitou? Isso abriu o mercado LED para o cliente de médio porte. Entendeu? Mas eu estou te perguntando isso porque isso foi sempre como eu vi a coisa, sabe? Imaginava justamente isso, uma transição assim, usar o UV onde era melhor, usar LED onde era melhor. Mas é bem legal. A gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar. Porque o que aconteceu? Foi engraçado. Há duas Label Expos atrás,
eu estava numa reunião com o pessoal de lâmpada e a principal questão era assim, ó, Paulo, o que você acha que a gente deve fazer para expandir mercado? Porque as contas grandes, os players maiores, já compraram a ideia, já entenderam. Eles têm bala na agulha, já está tudo LED. Quem quer ir LED já está, quem não quer vai, por motivo X, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma competição grande com baseado, então, assim, quem vai ficar. Só que agora, como a gente acessa essa próxima fatia do mercado, que é o médio, né? É o cara de médio porte. Esse é o igual na, né, a impressão imita a vida, a classe média é a maior fatia. Então, como é que você acessa esse potencial de mercado de cliente médio, que é um cara que tem de 3 a 6 impressoras, tá? Ele não tem a bala da agulha de um cliente grande e ele vai querer trocar só 2 lâmpadas. Como é que ele troca 2 lâmpadas se o sistema não deixa ele fazer isso, né? Se a tinta não deixa ele fazer isso. Então, todo mundo teve que se adaptar para facilitar essa transição. Eu sempre achei que justamente a linha de impressão fosse a linha mais interessante, entre aspas, inicialmente, entendeu? Porque realmente ali as diferenças de custo não eram tão expressivas e realmente a coisa funcionava muito bem. E que nem eu falei, vão chegando coisas novas que o LED vira quase mandatório, que é a questão do termo incolível. O termo incolível, você não faz um termo incolível de PVC com mercúrio. É impossível. Você vai ter distorção no filme, você vai distorcer o filme, você vai ter quebra de filme. Então, se você quer fazer um termo incolível de PVC, usando PVC, num colimento de uns 70%, tal, que é uma aplicação bem desafiadora, e você está migrando de um solvente de banda larga para uma banda estreita, no short run, que eles chamam, né, que é tipo 3, 5 mil pés de trabalho, é LED. Não tem jeito. Porque o mercúrio você vai ter toda a estabilização. Você vai jogar um monte de material fora. Você vai provavelmente jogar uns 1.000, 1.500 fora até acertar tudo para ter os seus 5.000 rodando. O LED é liga, desliga. Você tem toda a questão de produtividade, né? Então, assim, tem condição que é LED. E aí não tem jeito. Você fala assim, ou você vai usar LED, ou você vai fazer para perder dinheiro. Né? E mesmo aí nos Estados Unidos, o mais comum, por enquanto, é o 395, né? 395, sem dúvida. 365 ainda é pouco, né? Acho que nem sei se tem ainda. Inflexo, nada. Inflexo, nada. É o 395 e... 395, aí o pessoal trabalhou muito na potência no começo. Porque tá se falando já em 365, 385, 395 e 405, né? São as 4 faixas, né? Complexo, no meu caso aqui, é tudo 395. 395. Ok, doutor Paulo. Ok. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Valeu, obrigado, pessoal. Bom ver grande você. Abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Beijo. Valeu. Obrigada. Tudo bom, gente? Até logo. Oi, Cristina. Tudo bem?